Olá a todos, sou o professor Kelser de Souza Koch e nessa videoaula eu vou discutir alguns tópicos sobre ressonância magnética. Então, a ressonância magnética ela é uma imagem tomográfica, ela faz imagem em cortes. O sinal obtido da ressonância magnética provém do núcleo do átomo, por isso falamos de ressonância magnética nuclear. E devido a contratempos com a conotação nuclear, né, porque não é uma energia de fissão nem fusão nuclear, ela provém de ajustes dos spins nucleares dos átomos, não tem uma energia tão grande envolvida nesse processo. Então se usa apenas o termo ressonância magnética, né, no dia a dia. Então na prática se usa ressonância magnética, mas sabemos aí que o sinal obtido ele provém do núcleo, então é um sinal de ressonância magnética nuclear. A diferença da tomografia é que ela gera uma imagem primária em qualquer corte. Então, na tomografia, lembrem que a imagem sempre é primária axial ou transversal. Aqui na ressonância, a imagem pode ser axial, sagital, frontal ou oblíquo. O contraste gerado pela diferença de intensidade do sinal, ele provém do eletromagnetismo, então é uma interação um pouco diferente e por isso muito complexa a formação e a descrição da imagem da ressonância magnética. Não é simplesmente a penetração da radiação e de acordo com a densidade, espessura do tecido, né, como falamos na tomografia. Aqui tem uma interação grande com relação à magnetização do tecido e a interação, né, celular, tecidual e atômica para poder obter esse sinal uma escala de branco, né, uma escala de hipersinal ou hipossinal magnético. Então é um pouco mais complexo a aquisição do sinal. Para iniciar essa videoaula eu vou comentar alguns fenômenos importantes aí para discutir depois o exame. Então, que seria a ressonância e o magnetismo. Tá? Então, ressonância como fenômeno físico, né, que a gente pode explicar de forma geral, depois aprofundar na ressonância magnética, e o magnetismo como um fenômeno também, uma propriedade da matéria importante que a gente pode descrever para aplicar os conceitos desse exame. Okay? Então, nos próximos slides, vou falar um pouco isso em simulações. Aqui na simulação, então, podemos demonstrar o fenômeno da ressonância. Então, ressonância seria quando um sistema possui uma frequência natural de oscilação, no caso, esse sistema massa-mola. Tá? Nós temos aqui a frequência natural de oscilação, aqui, que seria 0,863 Hz. E se eu alterar aqui a massa ou a constante elástica da mola, essa frequência altera. Tá? Então, vamos deixar aqui numa frequência aqui de 0,750 Hz. Eu vou tirar aqui a resistência da mola. E eu tenho um oscilador aqui externo, tá? Que tem uma frequência de oscilação. Primeiro vamos botar uma frequência aqui diferente. E vou colocar uma amplitude maior. Vamos ligar. Então nós temos aqui que essa frequência do oscilador externo está como 1.21 Hz, que é diferente da frequência natural de oscilação do sistema. Tá? Vou colocar uma amplitude um pouco maior para poder ficar mais fácil de visualizar o fenômeno. Então a frequência aqui está diferente da frequência do sistema massa-mola, que não causa uma ressonância. Quando eu coloco uma frequência igual à frequência do sistema da massa-mola, vejam que ele ganha muito amplitude. Tá? Então aqui eu não consigo colocar, né, coloquei quase, mas vejam que a ressonância que acontece, né, um fenômeno ele ganha muita amplitude, ganha energia, e isso justamente que é a ressonância. Tá? Quando eu provoco uma oscilação externa na mesma frequência de vibração do sistema natural. Tá? Então na ressonância magnética isso será feito, mas com princípios magnéticos. Bem, se tratando de magnetismo, então, vamos falar inicialmente do ímã. Né? O ímã é um material aí que possui um magnetismo próprio, capaz de influenciar materiais ferromagnéticos ou paramagnéticos ou diamagnéticos que estejam próximos, e porque ele possui um campo magnético. Né? Então todo ímã tem dois polos, o polo norte e o polo sul, e o ímã ele tem uma estrutura eletrônica capaz então de proporcionar ou gerar esse campo magnético.
Então, mostrando esse campo magnético, seria esse campo rotacional, né, que vai estar sempre circulando entre os polos norte e sul. E daí então materiais ferromagnéticos, né, eles têm uma influência muito grande pelo ímã e são capazes de fazer uma deflexão ou ter algum movimento através da influência desse campo magnético, que é o caso aqui da bússola. E também podemos ainda medir esse campo magnético através dessa simulação, mostrando que o campo magnético ele é muito maior próximo, né, da sua entrada ou saída. Vejam o valor de B aqui do campo magnético em Gauss, né? E mais longe, mais distante, o campo magnético diminui muito. Tá? Então, esse aqui é um ímã permanente, né, que possui uma estrutura eletrônica que gera um campo magnético. Mas também nós conseguimos fazer um ímã, né, temporário, seria um eletroímã. Tá? Então, isso aqui, através das descobertas da interação entre eletricidade e magnetismo, né, se conseguiu prever as equações e aí fazer experimentos, né, que conseguissem gerar um campo magnético através de eletricidade. Tá? Essa aqui é a lei de Ampère, né, que o Maxwell deduziu em equações, nas famosas equações de Maxwell. Então a gente consegue, através dessa simulação, mostrar que uma corrente elétrica ela gera um campo magnético. Tá? Essa aqui é a lei de Ampère, a gente consegue facilmente deduzir o valor desse campo magnético através da corrente elétrica, do número de espiras, tá? Que passa aqui nessa estrutura. Então, da mesma forma, então, o campo magnético é gerado, mas diferentemente eu consigo ligar e desligar. Tá? Então isso aqui é um eletroímã muito importante para a ressonância magnética, onde o aparelho ele funciona, né, com um eletroímã para poder gerar um alto campo magnético e conseguir aí, fazer as imagens desse tipo de exame. Uma outra questão importante aqui do magnetismo que deve ser comentado seria a lei de Faraday, que seria o contrário da lei de Ampère. Né? Então, a lei de Ampère diz o seguinte: com uma corrente elétrica, né, num condutor eu consigo gerar um campo magnético. A lei de Faraday seria o oposto, né? O campo magnético gerando uma corrente elétrica, ou uma tensão elétrica, ou uma tensão ou corrente induzida. Né? Então vejam que quando eu tenho aqui um campo magnético, e se eu oscilar isso aqui, a fazer uma movimentação, né, então a variação do campo magnético vai gerar ali uma tensão induzida, uma corrente induzida, e vai fazer acender a luz. Tá? Então vejam que se ficar parado aqui, não tem variação do campo magnético, não tem tensão induzida. Então é necessário uma variação aqui do campo magnético. Tá? E uma aplicação bem útil e prática desse princípio seria os geradores, né? Utilizados aí em usinas hidrelétricas, termoelétricas, nucleares, né? Onde se tem um dínamo, né? Que seria um campo magnético que fica girando, né? Com uma bobina. Então essa variação do campo magnético, né? Faz com que tenha uma tensão induzida, tá? E gere energia. Tá? Então, ou seja, ocorre uma transformação de energia mecânica em energia elétrica. Tá? E isso basicamente é o que o aparelho de ressonância magnética faz. É claro que existe uma interação muito maior, né, e diferente também, mas o princípio é o mesmo. Tá? É variar o magnetismo tecidual, né, ou atômico, para poder extrair informação dos tecidos e conseguir formar uma imagem. Tá? Então, tenham em mente essa ideia aqui, né, da ressonância magnética extraindo informação de um magnetismo tecidual. Historicamente, a ressonância magnética, então, esse fenômeno da ressonância magnética nuclear, ele foi descoberto por Bloch e Purcell na década de 40, tá? De forma quase simultânea, mas em laboratórios diferentes. Né? Então, eles ganharam o Nobel de Física na década de 50, através da descoberta desse fenômeno, né, que poderiam excitar núcleos de átomos através de ondas de rádio, né, com magnetismo associado. Então, obter algum sinal desse material aí, de moléculas, né, de átomos, e conseguindo então analisar magneticamente esse material.
Entre décadas de 50 e 70, então, isso foi aplicado, né, de análises químicas e físicas, né, em moléculas, em átomos, né, aplicações aí, não específicas aí na medicina. Na década de 70, então, o Diamond conseguiu aí perceber que poderia ser aplicado na medicina, então, usando esse relaxamento magnético nuclear em tecidos sadios tumorais. Tecidos poderiam responder de forma diferente de acordo com o material ou com as moléculas que estavam presentes naquela região. Na década de 70 ainda, então, foi lançado tomografia computadorizada e também investimento para imagem e ressonância. E a ressonância foi feito um aparelho para poder similarmente fazer uma reconstrução da imagem com uma tomografia, né? Fazer imagens de tecidos biológicos, imagens em cortes, através de propriedades aí de magnetismo e de ondas de rádio. Depois da década de 80 e 90, após a construção do aparelho de ressonância magnética, foi reduzido bastante o tempo de aquisição do sinal, porque ele era um tempo um pouco longo e ainda é, mas reduziu bastante em termos históricos, porque cada imagem, cada voxel, né, que é obtido do sinal, né, tecidual, ele demora a ser reconstruído, né? Ele depende da fase, frequência dos spins daquela região, então a codificação desse sinal aí é um pouco mais demorada, mas reduziu bastante, aqui de 5 minutos para 5 segundos. E outras utilizações também, como angiografia, estudos vasculares, espectroscopia, que seria o uso aí de análises de moléculas de acordo com o espectro dessas moléculas em certos tecidos, muito aplicado para análise de tumores. Na década de 90 e anos 2000, então, aprimoramento com o uso de ressonância magnética funcional, que avalia estados dinâmicos do sistema nervoso central, através do magnetismo da oxihemoglobina e a desoxihemoglobina. Tem propriedades diferentes essa molécula, então se consegue avaliar qual a região cerebral que está metabolicamente ativa, através desse exame. E também a tractografia, que usa um magnetismo diferente para poder captar o sinal dos tratos nervosos, né, para mostrar a arquitetura desses tratos e as comunicações entre as regiões do cérebro, também com técnicas modernas de ressonância magnética. Então podemos dizer que a ressonância é um aparelho ainda em franco crescimento, as técnicas aí de aquisição do sinal, de processamento da imagem e com várias aplicações no sentido de obter dados sobre o magnetismo tecidual e as interações aí, moleculares e teciduais. Então, a imagem por ressonância magnética, alguns dados, né, gerais dessa imagem é que ela possui uma definição anatômica de alta qualidade. Tá? Então ela consegue caracterizar os tecidos de forma bem fiel. O contraste muito bom para tecidos moles, tá? Tecidos que têm hidrogênio, tecidos que têm, por exemplo, água, gordura, eles têm uma capacidade muito boa de contraste nessa região. Como já falamos das primeiras imagens na década de 70, aplicações dos anos 80, então é um exame novo, né, que usa esses dados aí para fornecer informações para o diagnóstico, né, então ele é recente, né, no uso médico. Ele mostra outras informações também, que nós já comentamos, aí depois eu vou mostrar alguns vídeos que detalham um pouquinho esse processo. Ele usa propriedades físicas e químicas teciduais, então não é basicamente a interação da radiação penetrante, né? A interação é bem complexa do magnetismo, da onda de rádio e da captação de um sinal desse tecido. E ele não usa radiação ionizante, que essa é uma das grandes vantagens, além da qualidade, né, do sinal, da imagem. Ele não usa radiação ionizante, usa basicamente magnetismo e ondas de rádio. Né? Então aqui mostrando uma imagem do crânio através de uma tomografia computadorizada, né? E aqui imagens ponderadas em ressonância magnética. Nós falamos ponderação, que são aquisições diferentes da ressonância. Tá? Então, através do tempo de relaxamento magnético e diferentes formas de mandar onda de rádio, através de tempo de repetição e tempo de eco, se consegue obter sinais diferentes através de escala de cinza. Tá? Então,
Aqui nós falamos a ponderação em T1, ponderação em T2 e ponderação em densidade de prótons. Mas, basicamente, para mostrar a diferença, né, do tecido. Então, na tomografia, nós vemos basicamente a radiodensidade tecidual. Vemos aqui a radiodensidade do osso, que é um pouco maior, do parênquima cerebral, que é intermediário, e dos ventrículos laterais, que é bem menos radiodenso, que é líquor, né? E olhem aqui na ressonância magnética, né, que a diferença é muito grande. Aqui nós conseguimos ver substância branca e cinzenta, os ventrículos, as meninges e a parte óssea. Tá? E as ponderações elas mostram diferentes escalas de cinza. Aqui na densidade de prótons ela mostra onde tem mais prótons, mais hidrogênio, tá? Que seria mais aqui no líquor, né? E o T1 ele mostra o hipersinal, ou seja, o branco, onde tem mais gordura. E o T2 mostra o hipersinal, onde tem mais água, no ventrículo lateral aqui. Então, algumas diferenças em termos de ponderações e a qualidade técnica aí, da aquisição de partes moles, né? Aquisição de dados de partes moles. Algumas desvantagens com relação à imagem de ressonância magnética, que seria o tempo um pouco mais longo, né, para poder captar o sinal de cada voxel e reconstruir essa imagem, então demora um pouco mais. Também por isso possui artefatos devido à movimentação, então artefato seria qualquer ruído na imagem que dificulta a visualização. Então se o paciente se movimenta, ele acaba provocando uma piora na imagem. Então em geral, crianças e pacientes psiquiátricos, né, eles têm que ser sedados para poder ficar imóvel ou pouco móvel no exame. Ele causa claustrofobia, porque ele é um magneto, a estrutura que o paciente vai entrar para fazer o exame é um pouco menor, então ele dificulta, a pessoa se sente desconfortável, tá, nos aparelhos de campo fechado. Pacientes obesos também são limitados pela estrutura e também pela questão da abertura do magneto, que é um pouco menor também. Então, geralmente o limite é 100, 110 quilos para pacientes fazerem o exame. E materiais ferromagnéticos e eletrônicos podem provocar interferência e não é indicado que se faça, né, esse tipo de exame com esses pacientes. Então, marca-passos, né, não se deve fazer. Dá para fazer alguma configuração nele para poder fazer o exame. Aparelhos auditivos devem ser tirados, materiais ferromagnéticos, né, que possuem uma interação muito grande com o magnetismo, eles, se possível, né, também retirados, né, como roupa, né, então trocar a roupa e botar uma roupa do serviço. Algumas placas metálicas, né, cintas metálicas, as mais modernas pode-se fazer o exame, algumas mais antigas não, pela interação do magnetismo. Tá? Então alguns cuidados aí para fazer o exame. Então a imagem por ressonância magnética é feita através da ressonância magnética nuclear, né, utilizando o núcleo dos átomos. Então alguns núcleos atômicos eles têm uma capacidade de ser excitados e captar essa energia do magnetismo nuclear, utilizando um campo magnético externo fixo com radiação eletromagnética na faixa aí da ondas de rádio. O magnetismo, como já comentei anteriormente, é uma propriedade da matéria, né, tem a ver com o movimento dos elétrons. Então nós temos aí no caso o ímã permanente, né, que é a magnetita, que tem uma estrutura eletrônica capaz de ter um campo magnético externo. Né, e materiais ferromagnéticos sofrem mais essa ação. E aí nesse momento é importante destacar o momento magnético angular, né, que seria o spin do átomo, que é um número quântico, tem a ver com o estado de energia. E na ressonância magnética, o spin nuclear tem uma especial importância para fazer essa imagem. O spin é uma propriedade fundamental do átomo, né? O valor dele pode ser mais ou menos 1/2, e ele está presente em prótons, nêutrons e elétrons não pareados. Então a analogia que a gente pode fazer é aquela ideia da rotação da partícula, não é bem assim no mundo quântico, mas dá para fazer essa comparação. E essa rotação ela vai gerar um magnetismo, né? Ela seria como se fosse um pequeno ímã, esse spin dessa partícula. Tá? Então ela vai estar direcionada para vários sentidos aleatórios, e nós temos aí então como se fosse um ímã direcionado para regiões aí diferentes.
Como exemplo aqui podemos falar do deutério, que seria o hidrogênio 2. Ele tem só um elétron, então ele tem um spin eletrônico de mais um meio. E no núcleo dele tem um próton e um nêutron. Ele tem um spin nuclear resultante também de mais um. Então, imaginem que na ressonância magnética vai ser estimulado esse spin nuclear para obter informação da energia do spin do núcleo do átomo. Tá? Então, imagine como se fossem pequenos ímãs ali que vão ser direcionados para captar essa informação. Então, o spin, como é um vetor magnético, né, nós temos aí do som vetorial que o contrário se anulam. Né? Então, através das direções, dos sentidos, se consegue calcular o vetor magnetização total desse volume. Né? Então, num volume qualquer, existem vários átomos. No nosso corpo, né, nós temos na ordem de 10 na 30 átomos. Né? Temos muitos átomos. Imaginem cada átomo, né, com os seus spins eletrônicos, seus spins nucleares. Então, a ressonância tem especial interesse nos spins nucleares, né, que vai ser estimulado para captar energia. Então, a priori, esses spins estão desalinhados. Tá? E o spin resultante tende a zero. Então, aleatoriamente esses spins vão estar em várias direções, né? Quando a gente faz a soma vetorial, a resultante é zero. Tá? Então, no tecido biológico, inicialmente, o spin, né, ou o magnetismo resultante aqui vai ser zero. Quando esse tecido biológico é exposto a um campo magnético intenso, o que acontece? Os spins eles são direcionados, tá, de acordo com o vetor magnético do campo da ressonância magnética, tá, mostrado aqui embaixo. Né? Então, todos eles aqui vão ser direcionados, né, no mesmo alinhamento do vetor campo magnético do aparelho. Mas como a quantidade de núcleos de menor energia é maior, tá, então existe uma diferença de energia dos spins nucleares, núcleos de menor energia se alinham no sentido do campo e núcleos de maior energia se alinham no sentido contrário do campo. Tá? Isso é um sistema dinâmico e a resultante fica diferente de zero, que é fundamental para a ressonância magnética. Então aqui conseguimos observar isso, né? Então esses spins aqui que estão no sentido oposto ao campo magnético, né? Eles têm maior energia, que seriam esse aqui, né? E os spins que estão alinhados no sentido do campo, eles têm aí menor energia. Tá? Então, essa diferença de energia, né, é importante para a ressonância porque se consegue ter um vetor resultante do tecido, né, de magnetismo tecidual, que é fundamental para poder fazer a reconstrução da imagem com ressonância. Então, nós temos essa figura mostrando isso. Então, sem um campo magnético externo, aqui não existe um vetor magnetização do tecido. Agora, quando existe um campo magnético externo, existe uma diferença de energia dos spins nucleares em alguns átomos, em alguns núcleos de átomos, aparece então uma resultante magnética. Então, veja que aqui nós temos 3 spins com menor energia, que estão alinhados no sentido do campo, e temos 2 aqui que tem maior energia e estão em sentidos opostos ao campo magnético. Então o balanço, aqui a soma vetorial, aparece uma resultante magnética no sentido do campo, que é importante para a reconstrução da imagem na ressonância. E falando das propriedades magnéticas de qualquer material, nós temos 3 classificações de materiais que são ferromagnéticos, materiais paramagnéticos e materiais diamagnéticos. Então, na ressonância, o que não pode entrar na sala de ressonância são materiais ferromagnéticos, que são altamente suscetíveis ao campo magnético e podem ser arrancados, podem fazer lesão, eles não podem entrar porque eles sofrem muita influência pelo magnetismo. Por exemplo, aqui ferro, níquel e cobalto. Materiais paramagnéticos e diamagnéticos são materiais fracamente suscetíveis ao campo magnético. Tá? O paramagnetismo ele tem uma influência direta, no mesmo sentido do campo, e o diamagnetismo é oposto ao campo. Tá? Mas ambos são fracos no efeito do campo magnético, materiais desse tipo. Então temos exemplos aqui de íons de ferro, magnésio, gadolínio,
ou a água, cobre, nitrogênio, sulfato de bário. Tá? Então, são materiais em sua relação aqui com o magnetismo. A densidade do fluxo magnético ou intensidade do campo magnético, ela pode ser descrita na unidade de Gauss ou Tesla, tá? Sendo que 1 Tesla equivale a 10.000 Gauss. Os aparelhos de ressonância eles têm em torno aí de 0,35 a 4 Teslas de densidade de fluxo magnético ou simplesmente campo magnético, e pesquisas podem ir até 16 Teslas. Né? O campo magnético da Terra, para ter uma ideia da ordem de grandeza, é em torno de 5 vezes 10 na menos 5 Tesla. Então, um campo magnético aí de um aparelho de ressonância ele é muito mais alto, né, do que o campo magnético terrestre, que passa aí de 10.000 vezes, né, de intensidade a mais do que o geomagnetismo. E aí, falando de novo aí da questão dos spins, né, que nós tratamos nos slides anteriores, aparece uma resultante magnética, né, que é diferente de zero, e o movimento, né, que esse spin, né, esse vetor magnetização faz, seria a precessão nuclear, tá? Que seria aproximadamente aquele movimento que o peão faz quando está caindo, né? Ele está rodando, mas ele pode, né, depois de um certo movimento, ele está caindo, né? Ele faz movimento de precessão. Então é esse movimento que o spin ele faz quando alinhado com o campo magnético. Ele faz esse movimento de precessão, tá? Precessão nuclear. Então, essa velocidade angular tem uma relação direta com o campo magnético. Então, essa precessão que o spin vai fazer tem uma relação com o campo magnético que ele está exposto. E o vetor resultante ele vai ser diferente de zero no sentido de B, como comentado no slide anterior. E no plano transversal, a resultante é igual a zero. Tá? Então, vejam aqui essa figura mostrando essa explicação, onde o campo magnético aqui está no sentido para cima e os spins, né, eles estão precessionando, né, uma resultante magnética também no sentido para cima. Tá? E transversalmente, né, horizontalmente, o vetor resultante magnético é zero. Aqui pode ser demonstrado então os núcleos ativos da ressonância magnética, que seriam os núcleos importantes para a obtenção do sinal e formação da imagem na ressonância. Então o principal é o hidrogênio, né, que é utilizado para as imagens mais comuns nesse tipo de exame, mas também podem ser utilizados outros átomos aí, né, para poder fazer essa aquisição do sinal. Então hidrogênio, carbono, nitrogênio, flúor, sódio, fósforo são alguns exemplos. E destaco aqui na questão da constante giromagnética, que seria a frequência de precessão que esse átomo, né, esse spin está girando em relação ao campo magnético. Então, é uma constante relacionada a esse efeito do campo magnético e a frequência que ele gira. E isso é importante para poder fazer a interação específica naquele tipo de átomo. Tá? E daí utilizamos então um termo de frequência de Larmor, que vai ser a frequência de ressonância, né, que vai conseguir fazer ressoar esse magnetismo, né, do núcleo do átomo para poder formar a imagem. Então aqui o movimento de precessão, sabemos que ele possui uma velocidade angular definida, né, então relacionada ao tempo de uma volta completa ao redor do sentido do campo magnético, que é aquele vetor, né, que fica precessionando, né, no sentido do campo. A constante giromagnética que nós comentamos anteriormente, né, naquele slide destacando que alguns átomos, né, têm uma constante giromagnética, né, específica. E daí a frequência de Larmor então vai ser justamente a frequência de ressonância. Tá? Então nós temos aqui a frequência de Larmor, que é igual à constante giromagnética vezes o campo magnético. E aí, como exemplo, no caso do hidrogênio, nós temos aí hidrogênio 1 num campo magnético de 1 Tesla. Então, equacionando, temos a constante giromagnética vezes 1 Tesla. A frequência de Larmor vai ser 42,58 MHz. Tá? Então, essa é a frequência que vai ser estimulada, né, nesse átomo para poder
acontecer a ressonância. No mesmo exemplo aqui do hidrogênio 1, mas num campo de 2 teslas, nós temos a equação. Então, multiplicando a constante vezes 2 Tesla, nós temos aqui a frequência de Larmor de 85,16 MHz. Então, vejam que, de acordo com o campo magnético, vai aparecer uma outra frequência, mas sempre relacionado com a constante giromagnética. Tá? Então, aqui, isso aqui vem lá dos trabalhos do Bloch e de Purcell, na descoberta desse fenômeno de ressonância magnética nuclear, né, através dessa constante giromagnética de precessão, importante para a formação da imagem na ressonância. Tá? Então, aqui, como comentei, ressonância magnética nuclear, então esse fenômeno que ocorre quando o núcleo submetido a um campo magnético intenso recebe um pulso de radiofrequência na frequência de Larmor. Tá? Então, esse aqui é o fenômeno da ressonância magnética, né, unindo a ideia da ressonância, né, de uma onda externa, uma frequência, na mesma frequência natural de oscilação de um sistema. Né? Então, ele vai acontecer a ressonância, vai amplificar esse sinal. O que acontece do ponto de vista magnético, nuclear, né, que daí é aplicado ao mundo quântico, esse movimento de precessão, então esse ganho de energia, vai acontecer um desvio desse movimento de precessão de 90 graus. Ele vai ficar perpendicular ao sentido do campo magnético. Tá? Então, em vez de ele ampliar, né, ganhar amplitude, como se fosse uma massa mola, ele vai mudar a orientação dele 90 graus. Tá? Esse seria o ganho de energia que ele faz. Então, é isso que nós temos aqui numa figura, né, num volume qualquer aqui, o magnetismo seria zero. Quando aplicado um campo magnético externo, né, da ressonância magnética, aparece um vetor magnetização do tecido biológico, tá? No sentido do campo magnético. E aqui vai acontecer uma precessão dos spins, que eu conheço essa constante giromagnética e também conheço a frequência de ressonância desses spins. Como eu conheço a frequência, eu posso emitir um sinal de radiofrequência, que é a onda de rádio, né, que é uma onda eletromagnética não ionizante, né, uma radiação eletromagnética não ionizante, e essa onda de rádio ela vai excitar esses spins, e o que eles fazem é precessionar, e vão ficar aqui precessionando no plano XY. Tá? Então eles viviam 90 graus a trajetória deles. Esse aqui seria o fenômeno de ressonância magnética nuclear, extremamente importante aí para o exame, né, desse tipo de diagnóstico. Lembrando também aí da lei de Faraday, né, que foi comentado na simulação no começo da videoaula, né, que a lei de Faraday diz o seguinte, que aparece uma tensão induzida, uma diferença de potencial, a partir da variação do fluxo magnético. Né? Então, variando o fluxo magnético, aparece uma tensão induzida. Tá? Então, essa indução magnética é captada por bobinas, e esse movimento do campo magnético ele pode ser feito em qualquer sentido, qualquer direção. O sinal vai ser senoidal, porque estão precessionando esses spins, então uma onda, né, vai ser captada. E essa frequência do sinal induzido tem a ver com a velocidade, né, desse campo magnético variável. Então, aqui mostrando esse sinal induzido, né, através dessa lei de Faraday, né? Então vejam que o spin, né, como se fosse um pequeno ímã, se eu mudei a orientação dele, ele vai variar o campo magnético, e pela lei de Faraday, então eu consigo gerar uma tensão induzida elétrica nas bobinas. Tá? Então, como esse pequeno ímã foi desorientado, eu mudei a trajetória dele, ele variou o campo magnético e a bobina então é capaz aí de captar uma tensão elétrica senoidal para poder formar essa imagem. Tá? Então, aqui nós temos bobinas em 3 eixos, né? Tem bobinas no eixo X, Y e no eixo Z. E esse sinal então ele vai ser captado aqui através de bobinas, né, em 3 direções, captando então a frequência de oscilação desse sinal, né, e também a fase, que seria o início, né, onde que ele é captado. Tá? Então, a fase e a frequência desse sinal captado nas bobinas vão ser importantes para a reconstrução da imagem na ressonância.
Então vejam que não é tão simples, né, a obtenção do sinal, mas essa é a parte básica, né? Depois tem uma manipulação muito grande aí para poder fazer a reconstrução. Com relação a equipamentos acessórios, nós temos aí o magneto, as bobinas de 3 tipos, homogeneidade, gradiente e radiofrequência, o sistema que vai processar esses dados e imagens, e destacamos também outros tipos de aparelho, como o aparelho de ressonância magnética de campo aberto. Então, falando de cada um deles aqui. E aqui temos alguns exemplos de aparelho de ressonância magnética. Esse aqui é o tradicional, onde o magneto está presente aqui. E o paciente ele vai entrar aqui no interior do magneto para poder fazer o exame. Então, esse aqui é o aparelho tradicional chamado de ressonância magnética de campo fechado, onde o campo magnético principal ele é aqui transversal, né, nesse sentido. Também tem outros tipos de aparelhos de ressonância magnética, como o campo magnético aberto e de extremidades, para poder facilitar então esse exame em pacientes que têm uma sensação de claustrofobia, né, e desconforto durante o exame. Então o aberto, o campo magnético principal ele é vertical, então ele fica um pouco mais tranquilo de fazer o exame. E o de extremidades ele consegue então fazer ou de extremidade superior ou inferior sem o paciente ser introduzido de corpo inteiro no aparelho. Então também minimiza um pouco esse desconforto causado pelo exame, já que ele é fechado, né? E também ele tem alguns ruídos de acordo com o acionamento de algumas bobinas, né? Então faz algum ruído mecânico ali, então acaba dando um desconforto grande. Então, o magneto seria um dos componentes mais importantes da ressonância magnética. Atualmente se usa eletromagneto com materiais supercondutores, né? Então seria um eletroímã aqui com bobinas de nióbio e titânio. Antigamente se usava desde bobinas com cobre, que era um material resistivo, que gastava muita energia elétrica, ou ainda ímãs permanentes, mas a eficiência não é tão boa. Então se usa esse tipo de material porque eles conseguem fazer a supercondução, né, e que seria o resfriamento desse material a temperatura muito baixa, né, em torno de 4 a 10 Kelvin, abaixo de 200 graus negativos, né, e se resfria com hélio líquido para poder reduzir a temperatura e a resistência cair quase a zero. Se a resistência cai quase a zero, a corrente pode ser aumentada e a corrente tem uma relação direta com o campo magnético. Então se consegue aumentar o campo magnético com uma resistência elétrica baixa. Esse hélio, né, que refrigera esse tanque criogênico, ele deve ser calibrado periodicamente, né, pelo risco de evaporação ou de perda de pressão. Por isso tem uma manutenção importante nesse tipo de aparelho aí. Só que a energia elétrica é baixa porque ele usa uma corrente elétrica mais alta pela baixa resistência, né? Então, um dos motivos do preço ser mais alto é pela manutenção periódica desse tipo de exame. Então, aqui mostrando a disposição do campo magnético nesse sentido, e aqui o tanque criogênico para poder refrigerar o magneto. Com relação às bobinas, né, elas têm uma especial importância aqui na ressonância magnética. Né, basicamente são fios condutores enrolados. Então vejam aqui, né, a disposição de um fio enrolado, e essa configuração ela melhora o campo magnético, e cada volta aqui da bobina ela aumenta o campo magnético, então ela tem essa disposição para melhorar o campo magnético e a tensão induzida. Então, aí, quando elas são percorridas por corrente elétrica, elas geram um campo magnético no seu interior. Tá? E no aparelho de ressonância magnética, elas têm várias finalidades. Então, nós temos aí as bobinas de homogeneidade, que elas corregem distorções do campo magnético interior do magneto. Ela faz a sintonia fina do campo e são dispostas ao longo do túnel. Então, lembre que o campo magnético é rotacional, né, o campo principal, e para manter essa homogeneidade do campo se usa as bobinas para poder corrigir o mesmo campo magnético ao longo desse túnel do aparelho de ressonância.
As bobinas de gradiente, elas geram campos magnéticos deliberadamente nos eixos X, Y e Z. Tá? Então, se consegue variar o campo magnético para localizar o sinal. Então, essas bobinas aqui em Y, X e Z são bobinas localizadas em 3 dimensões que conseguem, né, variar o campo magnético para poder obter planos específicos de cortes, aí, variando o campo magnético nessa região. Então, mostrando essas bobinas de gradiente, aqui temos um campo magnético uniforme, né? E aqui mudando o campo magnético em regiões específicas, né? Então você consegue criar um gradiente, né? Então o campo aumentando aqui nesse sentido, né? E daí eu consigo fazer planos de cortes, porque já que o campo magnético ele vai ser de forma diferente em cada região, se consegue excitar núcleos de hidrogênio de acordo com a frequência de Larmor em cada plano desse onde varia o campo magnético. Então, essa é uma das formas de conseguir fazer as seções, né, dos planos na ressonância magnética, variando aí a bobina de gradiente para poder mudar o campo nessas regiões que foram estabelecidas. E as bobinas de radiofrequência são as bobinas que vão emitir ou captar os sinais que as imagens, né, vão ser realizadas. Se faz pulsos periódicos naqueles planos, né, de interesse, e tem vários tipos de bobinas diferentes, né, para fazer essa imagem. Bobinas de célula, bobinas de Helmholtz ou bobinas de gaiola, né? Então aqui pode ser mostrando algumas bobinas dessas. Então as bobinas elas vão ficar bem na região que vai ser feito o exame. Então aqui numa caso de uma ressonância de crânio, aqui numa ressonância de antebraço e punho, aqui de ombro, aqui de joelho, de mama, né, ou de próstata. Então a bobina ela fica muito próxima da região para emitir a onda de rádio e captar o sinal de retorno. Tá? Então ela emite e capta o sinal da excitação daquela região, né, que está sendo avaliada. É importante também o sistema de processamento de dados e imagens, né? É importante o sistema computacional com grande velocidade e capacidade de armazenamento, né? Já que é um exame tridimensional que faz secções em vários planos, né? Então precisa de um sistema importante com capacidade para poder fazer esse tipo de avaliação. E aqui mostrando então a sala dos exames, né? A sala dos exames onde fica o paciente aqui, né? E externamente toda a codificação desse sinal. Importante comentar que essa sala tem uma blindagem, não pela radiação sair para o exterior, mas para evitar a radiação externa de contaminar o sinal, né? Já que é onda de rádio e a gente está imerso agora a uma quantidade de sinais eletromagnéticos de baixa frequência que podem influenciar o exame. Então tem uma blindagem à base aqui de cobre, alumínio, que vai fazer tipo uma gaiola de Faraday para evitar essa contaminação do sinal. Então basicamente aqui desse processamento, o paciente é posicionado dentro do magneto, é programado o exame no computador, a região que vai ser avaliada e o protocolo específico. Se envia o comando para as bobinas de gradiente, para deliberadamente alterar o campo em algumas regiões, para fazer os planos. Essas bobinas, então, vão emitir a onda de radiofrequência, na frequência dos núcleos que se quer excitar. Esses núcleos vão ganhar energia e depois eles perdem energia e eles vão enviar o sinal de radiofrequência para as bobinas de radiofrequência para poder reconstruir esse sinal. O sinal, então, ele é digitalizado, decodificado em imagem digital. Se coloca o protocolo, né, de acordo com o exame que se quer fazer. Se seleciona as imagens e faz o registro aí em papel ou mídia digital. Com relação à escolha do átomo, né, que vai ser utilizado como principal aí, componente do exame para poder obter essa informação, é o átomo de hidrogênio, como já comentei antes, né? A justificativa é porque nosso corpo tem bastante hidrogênio em forma de água e gordura. Ele corresponde aí a 10% do peso corporal
né, em torno de 2/3 aí dos átomos do nosso organismo. Ele tem o spin resultante, né, como nós comentamos ali nas constantes giromagnéticas, né, a gente consegue obter essa informação desse átomo, e por isso ele é fundamental aí para as imagens na ressonância magnética. Com relação às variáveis, são muitas variáveis para obter o contraste, tá? Então, desde a quantidade de hidrogênios, né? Então, densidade de prótons, os tempos de relaxamento, tá? Essa volta do sinal, esse tempo de desmagnetização do tecido, né? De perder energia, influencia. Os efeitos de fluxo e difusão de movimentos aí, das moléculas teciduais, e também efeitos aí magnéticos dos átomos, células e tecidos, né? Um dos utilizados para o contraste é a densidade de prótons, né? Essa intensidade nas partes moles não é muito variável, então água e gordura é parecido. E a principal diferença então vai ser nos tecidos ósseos e pulmonar, onde apresentam menos hidrogênio. Então nesses tecidos aí a imagem aparece menos brilhante, porque tem menos prótons. Um dos mais importantes, né, formas aí de obter a informação da ressonância magnética é o tempo de relaxamento, tá? Que é o tempo necessário para reorientar o vetor resultante dos spins nucleares para o eixo Z, a partir do sinal de radiofrequência. Tá? Então, esse sinal aqui chama feed, tá? Que é um sinal emitido durante o desaparecimento da resultante magnética em XY. Tá? Então, esse tempo é a volta do sinal, tá? O retorno para o sentido original dele. Nessa figura, então, podemos ver o tempo de relaxamento, né? Mostrando um pouco melhor o que acontece aqui nessa volta do sinal. Então, aqui temos a precessão dos spins, né? No sentido do campo magnético. E depois da onda de rádio, na frequência de Larmor, esse sinal, então, ele vai para o plano XY, então ele fica zero no eixo Z. E depois ele vai voltando, né, novamente aqui para o eixo Z. Então ele vai ganhando de novo a magnetização no sentido do campo magnético. Cada tecido vai ter um tempo de relaxamento diferente. Tá? Então essa é uma forma de ponderação do sinal, de avaliar o tempo de retorno no sentido do campo magnético. Essa figura ilustra o movimento do que acontece aí nessa captação da onda de rádio, onde existe uma ressonância. O vetor dos spins, né, eles vão precessionar no plano XY, depois eles voltam no eixo Z novamente. Então vamos visualizar. Aqui precessionando, ganhou energia com onda de rádio, depois relaxou e voltou novamente para o eixo Z. Tá? Então, isso aqui seria o que acontece para poder obter o sinal aí na ressonância magnética. Então, aqui mostrando como ficaria isso no plano XY. Tá? No XY, após a onda de rádio. Esse sinal ele ficou no plano XY e depois ele vai perdendo aqui a fase e vai zerando, né, após esse relaxamento. Tá? Então isso acontece tanto a volta do sinal no eixo Z e a perda do sinal no plano XY. E aqui mostrando essa representação do movimento, né, nessa perda de fase no plano XY. Percebam que não é o contrário, né? Então ele ganhando no eixo Z e perdendo no XY. Um não é o contrário do outro. Tá? Aqui tem mais a ver com a fase. Vejam lá o que acontece então. Aqui, depois de perder, né, energia, ele vai perdendo a fase e a resultante desse vetor magnético aqui vai ser zero. Né? Então tem uma relação muito forte com a fase aqui. Ó, tá? Então aí podemos descrever as ponderações em T1 e T2, né, o significado desse tempo de relaxamento. Tá? Então, em T1 seria essa recuperação da resultante magnética no eixo Z, após a radiofrequência de 90 graus. E o T2, a ponderação em T2, seria o desaparecimento da resultante em XY após a emissão do sinal de radiofrequência de 90 graus. Tá? Então nós temos aqui a volta, né, a recuperação do sinal, que é o T1,
e aqui a perda da resultante magnética no plano XY. Tá? Então as ponderações T1 e T2. Então mostrando aqui de novo em figuras, né, a onda de rádio na frequência de ressonância. Aqui o que acontece nesses dois planos, né? E aí a T1 vai ser esse tempo de relaxamento, retornando para o eixo Z. E o T2 seria a perda do sinal aqui do plano XY. De novo aqui essa representação, né? Então onda de rádio interagindo lá. Então aqui ele ganhou energia, ficou no plano XY, então T1 é esse retorno desse vetor magnetização no eixo Z. Tá? Então isso aqui seria a ponderação do T1. E o que seria o T2? Né? Então aqui ganhou energia, o vetor magnetização ficou no plano XY, e essa perda de fase no plano XY, né, ele vai zerar ao ponto de, né, relaxar totalmente. Então essa aqui seria a ponderação em T2. E aqui é importante comentar que a ponderação em T1 e T2, elas não são opostas, não são contrárias, né, mas sim diferentes. Então a constante T1 é relacionada com a interação dos spins com a rede, ou os spins com o ambiente, e a constante T2 está relacionada com a interação spin-spin. Então, na figura a seguir, conseguimos mostrar um pouco disso. Então, lembrando que o campo magnético externo está direcionado no sentido Z. Então, vejam que após o pulso de radiofrequência, esse vetor ele vai ficar orientado ao plano XY, e aos poucos ele vai retornando ao equilíbrio, onde esse eixo Z ele vai ganhando um vetor magnetização, né, nessa retorno inicial aí a esse sentido do magnetismo. E vejam que aqui no plano XY existe uma fase, a mesma fase no início. E ele vai perdendo essa fase, perdendo coerência até zerar. Tá? Então, no plano XY tem mais relacionado com essa perda de fase, perda de coerência e retorno à posição de equilíbrio. E no eixo Z, simplesmente seria ao retorno ao sentido do campo magnético externo, à posição de equilíbrio. E outra questão que é importante comentar seria a formação de eco na ressonância magnética. Então, naturalmente, depois que se incide uma onda de radiofrequência de 90 graus, esse vetor vai ficar girando nesse plano XY, e após a perda de fase e o retorno, né, à posição de equilíbrio, acontece uma geração de um eco desse sinal, tá? Que é um fenômeno natural da ressonância magnética. E esse tempo de eco ele pode ser manipulado. Tá? Então a manipulação seria incidindo uma outra onda de radiofrequência no meio desse intervalo. Né? Quando eu incido outra onda de radiofrequência, esse vetor ele inverte 180 graus. Ele gira, né, mais um quadrante aí. E daí, depois de dois tempos desses, seria o tempo de eco. Então eu consigo manipular esse retorno desse eco, né, através de pulsos de radiofrequência. Tá? E essa aqui é uma variável importante para a formação da imagem na ressonância. Então vejam que a obtenção do contraste, né, por T1 e T2 é bem difícil e bem diferente da tomografia. Enquanto na tomografia, basicamente o raio-x interagiam com os tecidos, né, e de acordo com a nuvem eletrônica teria uma atenuação radiológica e uma imagem com maior ou menor radiodensidade. Aqui na ressonância são muitas variáveis, a interação é muito complexa. Então o sinal também é uma escala de cinza, mas esse cinza então ele está relacionado com a interação dos tecidos ao magnetismo, né? E esse sinal então ele pode ser forte, seria um hipersinal, que a imagem parece clara ou brilhante. Um sinal fraco seria uma imagem escura, uma imagem de hipossinal. E o sinal intermediário seria uma imagem em cinza. Tá? Então a forma de contraste é relacionada a esses tempos de relaxamento entre T1 e T2 e o retorno à posição de equilíbrio desse vetor magnetização.
E basicamente para a formação da imagem na ressonância é feita uma geração de uma sequência ou uma sequência de pulsos. São sequências de pulsos que são feitas, né, com onda de rádio para poder gerar imagens e ponderações diferentes. Tá? Nós falamos de T1 e T2, densidade de prótons, mas tem inúmeras outras, né, que podem ser realizadas. A variável que é ajustada seria o tempo de eco e o tempo de repetição. Tá? Então, o tempo de eco é o tempo entre o envio do sinal de radiofrequência e o momento de captação do sinal enviado pelos tecidos. Então, aquela variável que pode ser manipulada, né, invertendo esse vetor 90 graus, 180 graus, para poder segurar esse retorno do eco. E o tempo de repetição é o tempo necessário para repetir o sinal de radiofrequência para gerar novamente o sinal de resposta a ser comparado. Então aqui mostrando o que acontece, né, o tempo de repetição, né, que é a onda de rádio que vai ser incidida para gerar a deflexão, a precessão num plano XY, e o tempo de eco, essa manipulação, né, segurando esse eco, esse retorno do sinal. Então isso se consegue fazer ponderações diferentes, né, e levando a tempos de relaxamento diferentes em relação aos tecidos, né, para obter uma imagem com hiper ou hipossinal magnético. Então a ponderação em T1 ela usa o tempo de eco curto e o tempo de repetição curto. A ponderação em T2, o tempo de eco longo, o tempo de repetição longo. E a ponderação em densidade de prótons usa o tempo de eco curto e o tempo de repetição longo. E aqui mostrando então o que acontece, né, nesses tempos de relaxamento. Então a ponderação em T1, vejam aqui o tempo de repetição e o tempo de eco e os diferentes tecidos, né? Aqui como gordura, substância branca, cinzenta ou líquido cefalorraquidiano. Então vejam que eles têm tempos de relaxamento diferentes, né, e vão saturar diferentemente aí, o magnetismo. Então esses valores aqui eles vão proporcionar então uma imagem com maior ou menor sinal magnético. Tá? Então vejam que aqui numa ressonância de crânio, né, o que vai aparecer mais branco aqui é a gordura. Então vejam que em T1, né, vejam que a gordura aparece lá valor mais alto, né? Então ela vai aparecer mais branco aqui, enquanto o líquido cefalorraquidiano ele vai aparecer mais escuro, tá? Então essa aqui é a ponderação em T1. Já na ponderação em T2, tá? Vejam aqui frisando esse T2 aqui. Vejam que o líquido cefalorraquidiano aparece valor mais alto, ó, que vai aparecer mais branco nesse ponto aqui. E a gordura ela vai aparecer aqui mais escura, né, com hipossinal. Né? Então temos essa escala de cinza mostrando justamente o que acontece aí nesses tecidos em termos aí de magnetização e obtenção dessa imagem. E aqui a densidade de prótons, tá? Mostrando essa interação dos tecidos, tá? E a escala de cinza também. Tá? E aí existem inúmeras sequências de pulsos, né, de contraste, além de T1 e T2. Nós também temos sequências como flare, tá? Onde o LCR é anulado nas imagens ponderadas em T2 e densidade de prótons. Tá? Então lembram que em T2 o líquido fica hipersinal, então se consegue excluir o líquido cefalorraquidiano para melhorar a imagem. Ou uma sequência STIR, onde o sinal o tecido adiposo é anulado na imagem ponderada em T1. Lembrem que a gordura parece mais branca em T1, então esse STIR consegue fazer isso. Tá? Então existem várias sequências de pulso manipulando esse sinal, e a gente não pretende aí, comentar todas, é apenas citar as principais. Também vale comentar aqui a questão dos ruídos, né, que são artefatos, são problemas que podem acontecer durante o exame, né, que são sinais tênues e podem gerar problemas na qualidade da imagem, e se consegue evitar algumas vezes isso. Então, como o sinal de radiofrequência é enviado e recebido várias vezes, né, numa sequência, se consegue excluir ruídos intermitentes, aqueles que não são constantes. E daí então comparando é possível excluir esse ruído, esse sinal que não é constante e não faz parte da anatomia.
Aqui mostrando uma ressonância de crânio no plano sagital, né? Então aqui as ponderações, né? em T1, a ponderação aqui em T2 e aqui em densidade de prótons, né? Então vejam aqui frisando essa questão que foi comentado anteriormente em termos de hipersinal e hipossinal. E aqui descrevendo um pouco melhor o que aparece mais branco, né, e mais preto, ou imagem com hipersinal e hipossinal. Vejam que em T1 e T2, tecidos aerados ou tecidos ósseos aparecem como hipossinal, porque justamente eles têm menos hidrogênios na sua composição. E no T1 aparece mais aqui gordura como branco, né? E no T2 aparece mais a água, né, como branco ou hipersinal. Tá? Então, mostrando um pouco mais a diferença, né, nessa escala de cinza, onde o que aparece mais de hipersinal e hipossinal. Com relação ao corte da ressonância, então também tem uma manipulação e processamento do sinal bem importante aqui. E se faz então essa frequência codificada no eixo X e a fase no eixo Y, para poder aí manipular e adquirir informações da ressonância. O corte se faz através de bobinas de gradiente, tá? Então se varia as frequências de precessão dos spins para fazer cortes axiais no eixo Z, cortes sagitais no eixo X e cortes coronais no eixo Y. Quando se quer cortes combinados, se faz a associação de bobinas para poder fazer gradientes em planos oblíquos. Tá? E se envia então o sinal de radiofrequência específicos nas frequências que se quer citar. E aqui demonstrando numa figura como se faz esse corte, né? Então vejam que aqui sem aplicação do gradiente, o valor da frequência de precessão é o mesmo para 1,5 Tesla. Então o que se faz é aplicar esse campo magnético mais um gradiente, ou seja, uma variação pequena do campo magnético ao longo desse sentido, onde se consegue obter valores diferentes aqui de frequência de ressonância. Tá? E com isso se consegue fazer cortes, né? Porque para excitar cada plano desse precisa de uma frequência de ressonância diferente. Tá? Então essa é a base para poder fazer os cortes na ressonância. E a espessura do corte então depende dessa largura da faixa de frequência utilizada, né, dessa rampa. Então pode ser feitos cortes finos com uma faixa de frequência estreita ou cortes mais espessos através de uma faixa de frequência alargada. Então na prática, né, claro que o operador ele vai basicamente ajustar a espessura, ele não vai ter que calcular frequência nenhuma. E aí então para gerar esse sinal na ressonância e formar essa imagem, então se usa esse gradiente para codificar a frequência, né? Se pode fazer uma variação do campo magnético e frequência de precessão nesses planos, né, de interesse, e daí se consegue então gerar o sinal em cada voxel na ressonância. Então após o sinal ser captado e o corte analisado, o sinal é separado de acordo com a fase para a obtenção do sinal de cada voxel individual. E isso é reconstruído, né, em uma escala de cinza. É claro que tem um processo matemático bem importante aqui para poder fazer esse processamento. Então, aqui mostrando, né, de forma pictórica, né, o que aconteceria aqui. Nós temos análise de cada voxel aqui, onde cada um deles tem uma fase, que seria a direção do vetor, e a frequência seria a rotação dele, né? Isso é transformado no espaço K, o espaço virtual, para poder fazer essa codificação, uma transformada de Fourier, e conseguir formar essa imagem. Tá? Então tem um processo bem complexo aqui para poder fazer a aquisição desse sinal e transformação em imagem. Aqui mostramos um pouco disso, né, através de uma animação, o que acontece para localizar espacialmente esse sinal. Então vejam lá, né, com a onda de rádio, esse aqui seria o espaço K, virtualmente adquirido,
Então vejo que a cada pulso de onda de rádio os spins estão sendo defletidos, né, em fase, e aqui não mostra muito a frequência, mas existe uma reconstrução desse sinal periódico aqui no espaço K virtual. Tá? E esse espaço K virtual é um espaço aqui de fase e frequência. Tá? E depois então esse espaço K ele é reconstruído aí para formar a imagem que nós conhecemos na ressonância. Tá? Então tem uma matemática bem complexa aqui para poder transformar esse sinal aqui na imagem que nós conhecemos. E aqui mostrando então essa leitura do espaço K na imagem da ressonância. Então vejam aqui o que acontece, né, com a leitura de cada voxel, né, em termos de fase e frequência, e a reconstrução aqui através de transformada de Fourier, que é uma técnica matemática que vai transformar fase em frequência, né, nessa imagem aqui de um corte da ressonância. Com relação à segurança da ressonância magnética, então tem uma série de cuidados, desde a integridade do paciente, do aparelho, dos funcionários, com relação ao campo magnético principalmente, né? E orientações quanto ao barulho e claustrofobia. Então ela faz um ruído quando ajusta o campo magnético, então é indicado o paciente usar um protetor auricular para poder evitar esse desconforto auditivo, e também pacientes que têm claustrofobia pela questão aí de ficar dentro de uma estrutura muito fechada, né, que causa desconforto. Com relação ao campo magnético principal da ressonância, né, já comentado, ela é um campo magnético bem alto, né, na ordem de milhares de vezes maior do que o campo da Terra. Não tem evidências que possa fazer mal isso nos seres humanos, né? E o protocolo de procedimentos, tem que ter um cuidado para poder fazer esse exame, já que ele tem um efeito grande em materiais ferromagnéticos. Então, principalmente aí, né, pacientes que forem fazer o exame não podem entrar com nenhuma peça de roupa que tenha, né, algum material ferromagnético, então como zíper, alça de sutiã, né, a roupa tem que ser trocada para poder evitar esses problemas. Tudo que pode ser tirado, então relógio, né, aparelho auditivo, né, e outros que não podem, como marca-passo, né, tem problemas, né, então não pode se fazer, ou tem que ajustar o marca-passo para poder fazer o exame. Cintas metálicas, as mais antigas, não é indicado, as mais recentes elas podem, né, fazer o exame. Quem trabalha com serralheria, né, com corte de ferro, pode estar impregnado nas mãos, então tem que fazer uma boa higienização para tirar esse material de ferro, né, da pele. E o que é indicado lá é material de alumínio, porque o alumínio não é ferro magnético, ele é metal, mas não é ferro magnético. Com relação ao campo magnético variável, né, para fazer o exame, as bobinas, né, são ajustadas para esse efeito. Pode acontecer um pequeno aquecimento pela corrente elétrica que circula nas bobinas, mas pouca magnitude. E os cuidados aí com relação a tatuagens antigas, né, que levam pigmentos metálicos na sua composição, né, que não é indicado. E o campo magnético variável também pode ocorrer uma estimulação nervosa, como contração muscular e visão de faíscas, né, nos pacientes, mas são coisas que não são comuns. Lembrando, né, que pela função neuronal das sinapses, né, e da tensão elétrica de milivolts, as bobinas podem interagir aí com o funcionamento do sistema nervoso central, mas é um efeito muito difícil de acontecer. E com relação ao sistema criogênico de refrigeração, como já comentado, né, a ressonância magnética precisa de um sistema que resfrie para poder melhorar a eficiência do campo magnético, já que as bobinas são de nióbio de titânio e ocorre o fenômeno da supercondução, né, então são utilizados nitrogênio e hélio para poder reduzir a temperatura em torno de menos 200 graus. E caso ocorra algum problema, como vazamento, pode congelar, sufocar ou pressurizar o ambiente. Então, por isso é indicado manutenção periódica para evitar esses problemas aí, nesse aparelho. Sobre o preparo do paciente, então, é indicado que ele use protetor auricular para evitar o desconforto pelos ruídos do exame. Checar se ele possui algum implante metálico, eletrônico, que possa ser retirado.
remoção de materiais ferromagnéticos, né? Então, em alguns exames não deve ser feito isso, né? Pelo risco de avulsão desse material. Em alguns casos sedar em pacientes que se sentem desconfortáveis, né, como criança, ou paciente psiquiátrico, né, que fique muito ansioso, não consiga ficar imóvel ou pouco móvel no aparelho. E gestantes, né, tem uma contraindicação relativa para fazer esse exame, porque não se sabe realmente o efeito aí do campo magnético, né, durante a gestação. Então, as aplicações, as imagens são de alta resolução, com muita qualidade anatômica nas partes moles. Então, indicados daí para o sistema nervoso central, né, para coluna, membro, articulações, abdômen, pelve. Então, um uso bem indicado nessas regiões. Aí, para desde avaliação articular, né, hernia de disco, artrites, no tórax, avaliando principalmente questão cardiovascular, né? A ressonância de pulmão ainda não tem uma resolução tão boa, né? Pela questão do hidrogênio, né? Então a imagem do pulmão não aparece com uma alta resolução. As mamas para avaliar, né, prótese ou tecidos mamários, o abdômen, né, avaliação dos órgãos aí abdominais. Aí, pelve também, sistema músculo esquelético, tem um excelente contraste para músculo, articulação, estudos vasculares também com angiografias, e aqui formas mais modernas, né, que eu destaco alguns vídeos na sequência desse slide. Então a tractografia, a espectroscopia e estudos funcionais que vão ser mostrados a seguir. E aqui mostrando então a tractografia, que é um exame que avalia os tratos nervosos. Importante então para mostrar as conexões entre as áreas cerebrais. Essa técnica utiliza o tensor de difusão, avalia então a anisotropia, né, ao longo dos axônios. Então com isso se consegue mostrar esse feixe, né, de trato nervoso e as conexões entre as áreas, né, do cérebro, mostrar essa arquitetura desse feixe neuronal. E este exame então é a espectroscopia. Ele é capaz de avaliar metabólitos. Então, através de frequências específicas de ressonância, consegue detectar umas moléculas presentes em áreas neoplásicas. Então, ela consegue, através de gráficos aí, né, consegue avaliar uma região. Então, nesse caso, essa região aqui, né, consegue ilustrar se aparece algum metabólito, né, e o gráfico ilustrando essa questão aí, né, de se está presente aquele metabólito compatível com uma neoplasia. Joia. E aqui mostrando estudos funcionais, no caso a ressonância magnética funcional, que ilustra então a questão do estado dinâmico do sistema nervoso central. Então, através da diferença do magnetismo entre oxihemoglobina e desoxihemoglobina, se consegue avaliar regiões cerebrais mais ativas, metabolicamente ativas. Então é dado estímulo ao paciente que está acordado, estímulos cognitivos, estímulos sonoros, estímulos visuais, para que possam ser avaliadas as áreas que estão mais ativas nesse momento. E com isso se consegue perceber ou analisar o que está acontecendo ali dinamicamente no sistema nervoso central.
E aqui um resumo da videoaula sobre ressonância magnética. Então, lembrar aqui dos principais pontos, né, dos spins versus o campo magnético. Então, comentamos aí que os spins, né, é um número quântico atômico, e nesse caso da ressonância, vamos tratar do spin nuclear e de átomos de hidrogênio, que são os principais átomos utilizados para formar imagens aí na ressonância. Então, inicialmente, esses spins eles estão em sentidos aleatórios, onde não existe uma resultante magnética. Com o campo magnético externo, os spins são direcionados, né, e aparece uma resultante magnética no sentido do campo magnético, em virtude da diferença de energia entre esses spins nucleares. Eles ficam então precessionando numa frequência conhecida. Essa frequência é a frequência de Larmor, ou a frequência de ressonância. E justamente na ressonância, então, eu vou conseguir captar esse sinal desses spins. Então, na ressonância, se usa um campo magnético muito alto, né, através de um magneto supercondutor, né, que é resfriado para poder ter uma eficiência maior do campo magnético. E nesse campo magnético, então, se pode excitar esses spins através de ondas de radiofrequência, para poder conseguir obter energia e extrair uma informação. Então, essa onda de rádio faz esse vetor magnético precessionar no plano XY e depois ele relaxa novamente. Então, eu consigo captar essa variação do campo magnético e obter uma informação e formar uma imagem. O processamento do sinal é algo extremamente complexo, né? Então tem várias bobinas, né, que nós comentamos aí. Uma delas aqui é a bobina de radiofrequência, que além de enviar onda de rádio, vai captar onda de rádio. E pela lei de Faraday, então, vai captar um sinal senoidal, né, que vai ser analisado no aparelho. Então se consegue obter ponderações diferentes, através de sequências de pulsos diferentes. Falamos um pouco da T1 e T2, que avaliam o tempo de relaxamento aqui no eixo Z e no plano XY, e consegue captar alterações teciduais em relação a esse magnetismo, esse relaxamento, e eu conseguir formar uma imagem. As variáveis manipuladas são o tempo de repetição e o tempo de eco, para poder fazer sequências de pulsos diferentes. E as imagens diagnósticas, elas são em hipersinal ou hipossinal, em escala de cinza, mostrando aí uma alta resolução anatômica para partes moles. E a bibliografia que foi utilizada nessa videoaula foi o capítulo do Mourão, referente à ressonância magnética, e alguns outros artigos aí, importantes para mostrar algumas imagens e alguns conceitos. Um abraço a todos, até a próxima.